O número 3.17.1, essa igreja de Laodiceia, ela diz, rico sou. E Jesus Cristo então diz, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja da última era não enfrenta perseguições. Ela tem as portas do evangelho abertas, mas infelizmente se ocupa de construir muitos templos, demonstrando muita riqueza. Repetindo, irmãos, construir templo não é errado. Pode construir 1000 templos, mas o templo, ele não pode ser a principal dedicação da igreja. A igreja, ela tem que trabalhar pela obra missionária. E pense nos dias que nós estamos vivendo, em que agora está terminando a quarentena, né? Mas se você tentar enviar um missionário hoje para determinados países, por a razão, provavelmente o país vai dizer não. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja, ela já não tem liberdade de pregar o evangelho. Alguns acham até que nós já estamos na grande tribulação, será um tema para o futuro. Bom, eu acredito que não, ok? Mas o templo não pode ser o principal alvo das igrejas. O simples fato de ser rica não torna uma igreja abominável. Mas neste texto, Jesus começa a esclarecer que, além da riqueza financeira, outra característica a torna abominável. Porque espiritualmente essa igreja é desgraçada, ou seja, não possui a graça de Deus. O termo desgraçado, às vezes, ele é usado, né, vamos dizer, num sentido até como um palavrão, mas não é, né? Desgraçado significa sem graça, aquele que não possui a graça. Ela não possui a graça de Deus. É miserável, que representa o extremo da pobreza. E no caso aqui é pobreza espiritual. Não existe a menor dúvida. Ok? Então, essa igreja, ela vive numa situação de espiritualidade que é zero. Tá bom? Jesus não vê nada de bom nela. Jesus não elogia ela em nada. Então, espiritualidade zero. Principalmente não tem a graça de Deus, ok? Por isso é desgraçada. E miserável, porque miserável representa uma pobreza extrema. Esse é o significado de miserável. Ou seja, ela vive uma pobreza extrema espiritual. Porque, às vezes, a riqueza, ela acaba por iludir o homem. Eu já vi o homem de Deus, às vezes, elogiar, né, determinados grupos que surgiram no Brasil e até foram para os Estados Unidos, Europa, e eles constroem templos gigantescos, né? Vamos dizer, poxa, essa é uma igreja abençoada. Essa não significa, né, que essa é uma igreja abençoada. Riqueza, grandes templos, né, muitos recursos, não significa que seja abençoada. Pode até ser. Agora, é perigoso porque Jesus Cristo diz o seguinte, olha, a igreja dos últimos dias que eu não vou levar, a característica dela é ser rica, financeiramente falando. Então as igrejas deveriam olhar para isso também, e o bom seria o seguinte, vamos fazer um projeto de uma igreja em que essa igreja ela não passe de 80, 100 membros. Esse é o tamanho bom para uma comunidade viver bem, para todos se entrosar. Porque uma igreja de 3.000 membros, certamente terá membro ali que ele jamais verá o seu pastor, jamais terá até como chegar no gabinete do pastor. Então, bom seriam diversas igrejas, sempre no tamanho assim, de 100 pessoas, um pouco mais talvez, para que assim a comunidade ali, ela se desenvolva, né? E todos se conheçam bem, pastor conheça as suas ovelhas, a particularidade de cada ovelha. Ah, pastor, mas cresceu muito, nós vamos fazer o quê? Meu irmão, junta agora um grupo de obreiros, olha, vamos abrir uma outra igreja. A Igreja Batista, ela faz isso muito bem.